Hoje, mais uma vez, Deus nos presenteou com um novo dia, uma nova chance de recomeçar, de buscar sua presença e de sentir seu amor renovando a nossa fé. Você já se perguntou por que tantas vezes, nos primeiros momentos após abrir os olhos, uma sensação de peso parece descer sobre sua mente? Um sentimento inexplicável de opressão que não estava presente quando você adormeceu? Uma ansiedade que surge aparentemente do nada, antes mesmo que você enfrente qualquer desafio real do dia? Esta experiência não é coincidência. Não, é apenas seu corpo reagindo ao fim do ciclo de sono. Não é simplesmente sua mente antecipando as responsabilidades do dia. Há uma dimensão espiritual neste fenômeno que poucos compreendem plenamente. Uma verdade que, uma vez revelada, transformará completamente sua experiência matinal e, consequentemente, todo o curso do seu dia. O momento do despertar é um portal espiritual. É um ponto de transição único entre dimensões, quando sua consciência emerge do estado de repouso e se torna receptiva às impressões espirituais. Neste exato instante, você está extraordinariamente vulnerável. Sua mente ainda não ergueu as defesas habituais. Seus filtros mentais ainda não estão totalmente operacionais. Sua capacidade de discernimento ainda está despertando junto com você. As Escrituras revelam que o reino espiritual opera em padrões e ciclos. Há tempos e estações no calendário divino, momentos estratégicos quando portais específicos se abrem, quando batalhas decisivas são travadas, quando transferências significativas ocorrem. O momento do despertar é precisamente um destes pontos críticos no ciclo circadiano espiritual. Um momento de vulnerabilidade ampliada, mas também de oportunidade extraordinária. O inimigo compreende esta verdade melhor do que muitos crentes. Ele estudou os padrões humanos por milênios e identificou o despertar como um momento estratégico para lançar ataques. É por isso que tantas pessoas experimentam pensamentos opressivos, sentimentos de desânimo ou ondas de ansiedade nos primeiros momentos da manhã, sem qualquer gatilho externo aparente, sem qualquer razão lógica para tal mudança súbita na atmosfera mental. Em Marcos 1,35, lemos que Jesus, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Este não era apenas um hábito devocional, era uma estratégia espiritual. Jesus compreendia que as primeiras horas do dia eram um momento de alinhamento crítico, um tempo quando direções divinas eram estabelecidas, quando a autoridade espiritual era posicionada, quando batalhas decisivas eram vencidas antes mesmo de começarem no plano físico. A opressão que você sente ao despertar é evidência de uma guerra pelo seu dia. O inimigo sabe que se ele puder influenciar seus primeiros pensamentos, contaminar suas primeiras emoções ou distorcer suas primeiras percepções, ele estabelecerá um padrão que afetará todas as horas seguintes. É uma estratégia antiga, atacar no momento de transição, quando as defesas estão baixas e a receptividade está alta. Observe como este padrão é consistente nas Escrituras. Foi de manhã cedo que o maná aparecia no deserto, Êxodo 16:13. Foi de manhã que a glória de Deus se manifestava sobre o tabernáculo, Êxodo 16:7. Foi ao amanhecer que os anjos apressaram Ló para escapar da destruição de Sodoma, Gênesis 19:15. Foi ao raiar da alva que Deus derrotou os inimigos de Israel, Salmo 46:5. Há um padrão divino de intervenção, proteção e provisão nas primeiras horas do dia. Quando Davi escreveu: "De manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. De manhã apresentarei a minha oração diante de ti e esperarei." Salmo 5:3. Ele não estava apenas estabelecendo uma rotina devocional. Ele estava revelando uma estratégia espiritual.
um reconhecimento de que as primeiras horas são um tempo de audiência divina amplificada, um momento quando o céu está particularmente atento às declarações terrestres, um período quando a autoridade espiritual é estabelecida para as horas seguintes. A opressão matinal que tantos experimentam é, na verdade, uma tentativa desesperada do inimigo de sequestrar este momento estratégico. Ele sabe que se puder ocupar este espaço com preocupação, ansiedade, desânimo ou confusão, ele comprometerá significativamente sua capacidade de acessar a autoridade espiritual que foi designada para seu dia. É uma tática de distração, desviar sua atenção do alinhamento divino para problemas terrestres. Considere como Jó 38, 12, 13 revela esta dinâmica. Desde que teus dias começaram, deste tu ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar para que agarrasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela. Há uma autoridade específica associada ao amanhecer, uma capacidade de agarrar nas extremidades da terra e sacudir os ímpios. É precisamente esta autoridade que o inimigo tenta neutralizar através da opressão matinal. Esta opressão frequentemente se manifesta em padrões previsíveis, pensamentos acelerados sobre problemas que não podem ser resolvidos naquele momento, memórias de falhas passadas que surgem subitamente sem qualquer gatilho, preocupações amplificadas sobre o futuro, sensações físicas de peso no peito ou tensão na mente, uma inexplicável relutância em sair da cama que vai além do cansaço físico. Estes são sintomas de um ataque espiritual estratégico. Muitos crentes inadvertidamente cooperam com esta estratégia através de hábitos que amplificam sua vulnerabilidade neste momento crítico. O mais comum é a prática de verificar imediatamente o celular ao despertar, absorvendo notícias negativas, mensagens estressantes ou informações que estimulam preocupação antes mesmo que sua mente tenha a oportunidade de se alinhar com a perspectiva divina para o dia. A verdade revelada sobre a opressão matinal não é apenas diagnóstica, é libertadora. Compreender que este fenômeno tem raízes espirituais, que faz parte de uma estratégia deliberada que visa um momento específico de vulnerabilidade, tudo isso permite que você desenvolva contra-estratégias eficazes. O primeiro passo para a vitória é o reconhecimento do verdadeiro campo de batalha. A boa notícia é que, assim como o inimigo reconhece o poder estratégico do despertar, o Espírito Santo está igualmente ativo neste momento crítico. Em Lamentações 3, 22, 23, lemos: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Há uma renovação divina programada para cada despertar, uma liberação fresca de misericórdia, uma manifestação atualizada de fidelidade. A opressão que você sente logo ao acordar encontra paralelos significativos nas experiências descritas no livro de Jeremias. O profeta frequentemente expressava sentimentos de peso e desânimo ao iniciar seus dias. Em Jeremias 27, 8, ele lamenta: Persuadiste-me, ó Senhor, e fui persuadido. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia. Cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se tornou para mim em opróbrio e ludíbrio todo o dia. Esta passagem revela algo profundamente significativo. Mesmo os grandes profetas experimentavam momentos de opressão intensa. A batalha que você enfrenta ao despertar não é evidência de fraqueza espiritual, é confirmação de que você está posicionado estrategicamente nos propósitos divinos. O inimigo não desperdiça recursos atacando aqueles que não representam ameaça ao seu reino.
Jeremias 15:18 captura eloquentemente a sensação que muitos experimentam ao despertar. Porque dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói e já não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas inconstantes? Esta perplexidade, este contraste entre a promessa divina e a experiência imediata, caracteriza precisamente a opressão matinal que tantos enfrentam. Você adormece em paz, confiando nas promessas, mas desperta sentindo-se desconectado da presença divina. A revelação libertadora em Jeremias é que estes momentos de aparente abandono não refletem a realidade espiritual completa. Em Jeremias 1:8, Deus promete: "Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar", diz o Senhor. Esta garantia permanece válida especialmente nos primeiros momentos do dia, quando as impressões sensoriais podem contradizer as realidades espirituais. A opressão que você sente não é evidência de ausência divina. Frequentemente, é uma reação desesperada do inimigo à presença amplificada de Deus naquele momento específico. Jeremias 29:11 oferece uma perspectiva transformadora para estes momentos de escuridão matinal. Porque eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quando pensamentos de desespero, ansiedade ou confusão invadem sua mente ao despertar, eles estão em direta contradição com os pensamentos divinos sobre você. A opressão matinal é essencialmente uma guerra de narrativas, uma tentativa de substituir a história divina por um roteiro alternativo. O profeta também revela uma dinâmica crucial em Jeremias 17:9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Esta passagem ilumina um aspecto frequentemente negligenciado da opressão matinal. O inimigo não cria novos pensamentos, ele amplifica e distorce vulnerabilidades existentes no seu próprio coração. Os ataques que você experimenta ao despertar são frequentemente personalizados, direcionados precisamente aos pontos de fragilidade específicos do seu coração. Se você luta com rejeição, os primeiros pensamentos serão de abandono. Se sua vulnerabilidade é o perfeccionismo, a opressão virá como uma lista interminável de falhas. Se seu ponto fraco é a comparação, os pensamentos matinais girarão em torno da inadequação. O inimigo conhece seu padrão particular e personaliza o ataque matinal. Em Jeremias 18:11, 12, encontramos outro insight poderoso. Agora, pois, fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou formando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e cada um fará segundo o propósito do seu malvado coração. Observe a batalha fundamental. Deus oferece transformação, mas a resposta é: não há esperança. Esta é precisamente a essência da opressão matinal. Uma declaração prematura de derrota antes mesmo que o dia comece. A expressão "após as nossas imaginações andaremos" revela outro aspecto crucial da verdade sobre a opressão matinal. Ela opera primariamente através da imaginação, criando cenários negativos, amplificando possibilidades catastróficas, projetando fracassos que ainda não ocorreram. Os pensamentos opressivos que invadem sua mente ao despertar raramente são sobre o presente imediato. São quase sempre projeções negativas sobre um futuro hipotético.
Jeremias 31, 26 oferece uma perspectiva fascinante. Nisto, despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Este versículo, aparentemente simples, revela uma verdade profunda. O despertar natural é projetado para ser doce, um momento de transição suave e agradável. A opressão que muitos experimentam é uma distorção do padrão divino original, uma corrupção introduzida pelo adversário para comprometer o momento estratégico do alinhamento matinal. Em Jeremias 31, 3, 4, Deus declara: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus tamboris, e sairás nas danças dos que se alegram. Esta passagem revela o antídoto divino para a opressão matinal. A lembrança consciente do amor eterno, a recepção intencional da benignidade divina, a expectativa deliberada de edificação. Estas são as primeiras impressões que deveriam definir seu despertar. Jeremias 6,16 oferece uma orientação estratégica para estes momentos críticos. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. A opressão matinal frequentemente se manifesta como desorientação, uma incapacidade de discernir o próximo passo, uma confusão sobre a direção. Este versículo revela a contra-estratégia. Ao despertar, busque consciente e intencionalmente o bom caminho, antes de qualquer outra consideração. O profeta revela outro aspecto da opressão matinal em Jeremias 4,14. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão em ti os teus pensamentos vãos? Esta passagem ilumina a natureza dos pensamentos opressivos que frequentemente invadem a mente ao despertar. Eles são vãos, literalmente vazios ou inúteis. Não oferecem soluções construtivas, não proporcionam direções práticas, não geram energia produtiva, apenas consomem sua força vital com preocupações que não produzem resultados tangíveis. Jeremias 33:3 oferece uma promessa poderosa, especificamente relevante para o momento do despertar. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Este versículo revela a verdadeira função divina do momento de consciência matinal. Não é para ser um tempo de recapitulação de problemas, mas um portal para a revelação fresca, um ponto de acesso para coisas grandes e firmes que transcendem seu conhecimento atual. A experiência de Jeremias no Poço Lamacento, Jeremias 38, oferece uma metáfora poderosa para a opressão matinal. Assim como o profeta foi lançado em um ambiente sufocante, muitos despertam sentindo-se emocionalmente sufocados, afundando em pensamentos negativos que parecem puxá-los para baixo como lama. A solução veio através de Ebed-Meleque, que usou trapos velhos e rotos para resgatar o profeta. Da mesma forma, frequentemente são as verdades antigas, as promessas familiares, os versículos conhecidos, os trapos velhos da fé, que proporcionam o resgate mais eficaz da opressão matinal. Em Jeremias 32:17, encontramos uma declaração paradigmática. Ah, Senhor Deus, eis que Tu fizeste os céus e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido. Não há coisa alguma demasiadamente maravilhosa para Ti. Esta é precisamente a perspectiva que o inimigo tenta obscurecer através da opressão matinal, a lembrança do poder ilimitado de Deus, a consciência de que nenhum problema que você enfrenta está além da capacidade divina de resolução. Jeremias 9:23-24 revela outro aspecto da verdade sobre a opressão matinal. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria,
Nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Os pensamentos opressivos ao despertar frequentemente direcionam sua atenção para inadequações pessoais, insuficiência de sabedoria, força ou recursos. A contra-estratégia divina é reorientar imediatamente o foco para o conhecimento de Deus, não para suas próprias capacidades. Agora que compreendemos a verdade sobre a opressão matinal, vamos explorar estratégias práticas e poderosas para transformar completamente sua experiência ao despertar. Estas não são apenas técnicas comportamentais, são alinhamentos espirituais que estabelecem uma nova autoridade sobre os primeiros momentos do seu dia. A primeira estratégia é estabelecer uma declaração pré-programada, uma afirmação bíblica específica que você decide na noite anterior que será seu primeiro pensamento consciente. Antes de adormecer, determine intencionalmente: quando eu despertar amanhã, meu primeiro pensamento será: as misericórdias do Senhor são novas cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Esta programação consciente estabelece um padrão neurológico que interrompe o ciclo automático de pensamentos opressivos. Institua o que podemos chamar de período de quarentena mental. Os primeiros 15 minutos após o despertar são reservados exclusivamente para impressões positivas. Nenhuma tecnologia, nenhuma notícia, nenhuma verificação de mensagens, nenhuma lista de tarefas. Durante este intervalo sagrado, alimente sua mente apenas com verdade, gratidão e expectativa positiva. Esta prática cria uma barreira protetora contra a invasão imediata da opressão. Desenvolva o hábito de respiração consciente consagrada. Nos primeiros momentos, após abrir os olhos, inspire profundamente enquanto mentalmente declara: recebo a paz de Cristo. Expire completamente enquanto declara: rejeito toda ansiedade. Repita este ciclo 7 vezes. Esta prática simples integra corpo, alma e espírito, estabelecendo um alinhamento holístico que resiste à fragmentação típica da opressão matinal. Implemente a prática da primeira palavra audível. Literalmente, a primeira palavra que você pronuncia em voz alta após despertar. Não permita que seja aleatória ou reativa. Escolha intencionalmente uma palavra de poder espiritual: vitória, graça, abundância, paz, autoridade. A palavra falada tem poder criativo e estabelece uma frequência vibratória que influencia toda a atmosfera subsequente. Adote o ritual do gesto profético matinal, um movimento físico específico que simboliza uma verdade espiritual. Pode ser tão simples quanto levantar as mãos em rendição enquanto ainda deitado, ou tocar o chão ao lado da cama como declaração de que este território pertence ao reino. Ações físicas intencionais ancoram realidades espirituais e estabelecem marcadores neurológicos poderosos. Desenvolva a disciplina do primeiro olhar direcionado, o primeiro objeto em que seus olhos se fixam conscientemente após despertar. Posicione estrategicamente um versículo impresso, uma imagem inspiradora, um símbolo de esperança em seu campo visual imediato. As primeiras impressões visuais estabelecem padrões neurológicos que influenciam significativamente o processamento subsequente de informações ao longo do dia. Pratique o que os antigos chamavam de vigília dos pensamentos. Um estado de atenção consciente que observa, sem julgamento, os primeiros pensamentos que surgem ao despertar. Não se identifique com eles, não os resista diretamente, apenas observe-os passar como nuvens no céu.
Este distanciamento consciente quebra o poder hipnótico dos pensamentos opressivos, permitindo que você escolha conscientemente em quais vai se deter. Estabeleça um ritual de transição territorial, um ato simbólico que marca sua passagem do estado de sono para o estado de vigília. Pode ser tão simples quanto fazer o sinal da cruz sobre seu corpo, ungir sua testa com óleo ou declarar um versículo específico. Este marcador intencional estabelece uma fronteira espiritual que dificulta a transferência de influências negativas entre estados de consciência. Implemente a prática do primeiro alimento espiritual. Antes de qualquer nutrição física, alimente seu espírito com verdade. Pode ser um único versículo, lido ou recitado de memória, ingerido conscientemente como nutrição para sua alma. Assim como você não colocaria toxinas em seu corpo em jejum, não permita que pensamentos tóxicos sejam a primeira ingestão da sua mente. Adote a estratégia do agradecimento específico imediato. Nos primeiros momentos após despertar, identifique 3 bênçãos específicas em sua vida e expresse gratidão consciente por elas. A gratidão intencional gera uma química cerebral que neutraliza diretamente os neurotransmissores associados à ansiedade e depressão que caracterizam a opressão matinal. Pratique o que os místicos cristãos chamavam de oração da presença. Uma simples afirmação repetida nos primeiros momentos de consciência. Deus está aqui, eu estou aqui, este momento é sagrado. Esta prática ancora você no presente imediato, contrapondo diretamente a tendência da opressão matinal de arrastar sua mente para preocupações futuras ou lamentos passados. Implemente a técnica do primeiro comando autorizado, uma declaração intencional que exerce autoridade espiritual sobre seu dia. Pode ser tão simples quanto: este é o dia que o Senhor fez, regozijarei-me e alegrarei-me nele. Todo ataque contra minha paz está cancelado pelo sangue de Jesus. Decreto alinhamento divino sobre cada momento desta jornada. Palavras de autoridade estabelecem parâmetros espirituais. Desenvolva o hábito do inventário de vitórias. Nos primeiros momentos após despertar, relembre conscientemente 3 batalhas que você já venceu, 3 orações já respondidas, 3 profecias já cumpridas em sua vida. Este exercício reorienta sua mente para um padrão de expectativa positiva, baseada em evidências concretas do favor divino em sua história pessoal. Adote a prática da declaração de identidade matinal, uma afirmação intencional de quem você é em Cristo, pronunciada em voz alta logo após despertar. Sou filho amado de Deus, sou mais que vencedor, sou embaixador de Cristo, sou templo do Espírito Santo. Estas declarações contrapõem diretamente as insinuações de inadequação que frequentemente caracterizam a opressão matinal. Implemente o ritual do primeiro contato físico consagrado, a primeira coisa que suas mãos tocam após despertar. Tenha uma pequena cruz, uma pedra com um versículo gravado ou outro objeto significativo ao alcance. O toque físico intencional estabelece um padrão neurológico que contrapõe a desconexão entre corpo e espírito que frequentemente caracteriza os momentos de opressão. Pratique a respiração intercessória matinal. Nos primeiros momentos após despertar, antes de qualquer preocupação pessoal, respire conscientemente em nome de 3 pessoas específicas que necessitam de intervenção divina. Esta prática reorienta imediatamente seu foco para fora de si mesmo, contrapondo o movimento de contração e autoabsorção que caracteriza a opressão. Adote o hábito da expectativa profética declarada, uma afirmação consciente de algo específico que você espera que Deus faça neste dia. Hoje espero encontrar evidências da bondade divina em lugares inesperados. Hoje aguardo oportunidades divinas de impacto.
Hoje, antecipo direções claras nas encruzilhadas. A expectativa consciente cria receptividade espiritual. Desenvolva a disciplina do escudo da palavra. A memorização de versículos específicos que contraponham diretamente os padrões de pensamento opressivo que você mais frequentemente experimenta ao despertar. Se a ansiedade é seu padrão, memorize Filipenses 4, 6, 7. Se é desânimo, memorize Isaías 41, 10. Tenha estas verdades prontas para recitação imediata nos primeiros momentos de consciência. Implemente a prática do desafio à mentira específica. Identificar conscientemente a mentira central que a opressão matinal tenta estabelecer e confrontá-la diretamente com verdade bíblica. Esta sensação de inadequação é uma mentira. A verdade é que sou completo em Cristo. Este sentimento de desamparo é falso. A realidade é que nunca sou abandonado. Nomear a mentira diminui significativamente seu poder. Adote o ritual da primeira dedicação. Nos momentos iniciais após despertar, dedique conscientemente o dia que se inicia a um propósito específico. Este dia é dedicado a manifestar gratidão. Este dia é consagrado para expressar encorajamento. Este dia é reservado para demonstrar paciência. Esta prática estabelece um tema intencional que contrabalança a fragmentação que caracteriza a opressão. Você já parou para refletir sobre o padrão consistente da opressão matinal em sua vida? Há algo profundamente revelador nessa experiência, que tantos compartilham, mas poucos discutem abertamente. Este não é apenas um fenômeno isolado. É um indicador de uma batalha espiritual muito mais ampla pelo controle da sua mente, do seu dia e, ultimamente, do seu destino. Permita-me fazer uma pergunta pessoal. Quando foi a última vez que você despertou sentindo uma paz completa, uma alegria inexplicável, uma expectativa vibrante, sem qualquer intervenção consciente da sua parte? Para a maioria das pessoas, esses momentos são raros, quase acidentais. Não é porque a paz, a alegria e a expectativa não são seu estado natural. É porque há uma interferência deliberada com esse estado. Pense nisso. Se não houvesse uma guerra pelo seu despertar, o estado padrão da sua mente ao abrir os olhos seria de tranquilidade e gratidão. Afinal, você acabou de experimentar o milagre do descanso, a bênção de mais um dia de vida, a dádiva de novas possibilidades. O fato de que tantos despertam com pensamentos negativos, preocupações e ansiedade não é natural, é um sinal de manipulação espiritual. A verdade que poucos reconhecem é que a opressão matinal não é aleatória, é direcionada. Quanto maior seu potencial de impacto no reino, mais intensos serão os ataques neste momento vulnerável. O inimigo não desperdiça recursos em alvos insignificantes. A intensidade da opressão que você experimenta ao despertar é, paradoxalmente, um indicador do seu valor estratégico nos propósitos divinos. Você consegue perceber o padrão? Nos dias em que você tem oportunidades significativas de avanço, ministério ou impacto, nesses dias, a opressão matinal é frequentemente mais intensa. Nos momentos que precedem breakthroughs espirituais, nesses momentos, os pensamentos negativos ao despertar são mais persistentes. Isso não é coincidência. É uma tentativa desesperada de neutralizar sua eficácia antes mesmo que seu dia comece. Já notou como a intensidade da opressão matinal frequentemente aumenta após decisões significativas de consagração ou compromisso espiritual? Este é um dos sinais mais reveladores da natureza estratégica desses ataques. O inimigo está tentando fazê-lo reconsiderar, duvidar e, eventualmente, abandonar as direções divinas que você abraçou.
A opressão intensificada é, ironicamente, confirmação de que você está no caminho certo. Quero compartilhar algo que observei consistentemente. As pessoas que experimentam os níveis mais intensos de opressão matinal são frequentemente aquelas chamadas para ministérios de liberação, intercessão e guerra espiritual. Isso não é acidental. É uma tentativa de neutralizar guerreiros antes que eles entrem no campo de batalha, de silenciar intercessores antes que eles atinjam seus postos de oração. Você já percebeu como os pensamentos opressivos que invadem sua mente ao despertar frequentemente contradizem diretamente as promessas ou direções específicas que Deus tem enfatizado em sua vida recentemente? Esta não é uma ansiedade genérica. É um ataque personalizado, direcionado precisamente às áreas onde o avanço divino está iminente em sua vida. Considere esta revelação. A opressão matinal não é apenas uma guerra pelo seu dia, é uma batalha pelo seu destino. Os primeiros pensamentos da manhã estabelecem trajetórias mentais, emocionais e espirituais que influenciam decisões, percepções e interações ao longo das horas seguintes. Controlando estes primeiros momentos, o inimigo tenta alterar sua trajetória completa, desviando-o sutilmente do alinhamento com os propósitos divinos. Você já experimentou aquela sensação misteriosa de peso que parece descer sobre você no exato momento em que desperta, antes mesmo que qualquer pensamento consciente se forme? Esta é uma das manifestações mais reveladoras da natureza espiritual da opressão matinal. Não é gerada por seus próprios pensamentos. Precede-os, criando o ambiente mental no qual seus pensamentos subsequentes se formarão. Há algo profundamente libertador em nomear esta experiência, em reconhecer que a opressão matinal não é imaginação, fraqueza pessoal ou simplesmente acordar do lado errado da cama. É um fenômeno espiritual real, uma estratégia adversária identificável, uma batalha tangível. E como toda estratégia identificada, pode ser contra-atacada efetivamente. Você já notou como a opressão matinal frequentemente se manifesta como uma aceleração mental, uma avalanche de pensamentos desconexos, preocupações fragmentadas, cenários hipotéticos? Esta aceleração não é acidental, é projetada para impedir que você estabeleça o foco necessário para o alinhamento espiritual. Uma mente dividida é mais facilmente conquistada que uma mente focada. Gostaria de fazer uma pergunta sincera. Você já estabeleceu uma estratégia intencional para os primeiros momentos após o despertar? A maioria das pessoas tem rotinas elaboradas para o trabalho, exercícios e até entretenimento, mas aborda o momento mais estrategicamente vulnerável do dia sem qualquer plano consciente. Esta negligência cria um vácuo que forças adversárias prontamente preenchem. Há uma conexão reveladora entre opressão matinal e hábitos noturnos que poucos reconhecem. O conteúdo que você consome nas últimas horas antes de dormir, seja mídia, conversas ou leituras, cria impressões que frequentemente ressurgem, amplificadas, nos primeiros momentos de consciência. A batalha pelo seu despertar, frequentemente, começa na noite anterior. Você já percebeu como é difícil orar durante esses momentos de opressão matinal? Esta não é apenas fadiga mental. É uma resistência espiritual tangível. Há uma correlação direta entre a intensidade da opressão e a dificuldade de conexão espiritual, revelando o verdadeiro propósito destes ataques: isolar você da fonte de força, direção e perspectiva divina no momento mais estratégico do dia. Considere esta verdade transformadora. A opressão matinal, propriamente compreendida e enfrentada, pode se tornar um dos catalisadores mais poderosos para o crescimento espiritual.
As estratégias que você desenvolve para superar estes ataques consistentes fortalecem músculos espirituais que permanecem subdesenvolvidos em crentes que nunca enfrentaram esta batalha específica. Há um padrão consistente que observei. Aqueles que aprendem a vencer a opressão matinal desenvolvem uma resiliência espiritual que transcende todas as outras áreas da vida. E batalha pelo primeiro pensamento, quando vencida consistentemente, estabelece um template de vitória que se replica naturalmente em outras esferas. É um ponto de alavancagem espiritual com retorno exponencial. Você já notou como, em dias, quando você vence a batalha dos primeiros pensamentos, quando consegue estabelecer alinhamento espiritual nas primeiras horas, todo o dia parece fluir com uma graça incomum? Decisões são mais claras, interações são mais harmoniosas, obstáculos são navegados com maior facilidade. Este não é um efeito placebo, é evidência do impacto estratégico desta batalha específica. Gostaria de compartilhar uma revelação que transformou minha própria experiência. A opressão matinal, quando reconhecida como um ataque específico, pode ser reinterpretada como um lembrete para a oração. Cada onda de pensamentos negativos, cada sensação de peso, cada momento de ansiedade inexplicável, todos podem se tornar gatilhos não para mais preocupação, mas para conexão intencional com Deus. Você já considerou que a persistência da opressão matinal em sua vida pode ser, paradoxalmente, um sinal de favor divino? As forças adversárias não atacam territórios que não têm valor estratégico. A intensidade da batalha pelo seu despertar é proporcional ao potencial de impacto que suas primeiras horas alinhadas representam para o avanço do reino. Há uma conexão bíblica reveladora. Nos evangelhos, vemos que Jesus frequentemente se levantava muito cedo, quando ainda estava escuro, para orar. O adversário, observando este padrão ao longo de milênios, aprendeu a importância estratégica destes primeiros momentos. O ataque que você experimenta ao despertar é, em muitos sentidos, uma imitação pervertida de uma disciplina divina. Você já percebeu como as distrações tecnológicas modernas se alinharam perfeitamente com esta antiga estratégia adversária? O hábito de verificar o telefone imediatamente ao despertar, absorvendo notícias, mensagens e mídia social antes de qualquer alinhamento espiritual, é a manifestação contemporânea de uma tática milenar para sequestrar os primeiros momentos de consciência. Considere esta perspectiva transformadora. E se a opressão matinal não fosse apenas um obstáculo a ser superado, mas um convite para um nível mais profundo de intimidade divina? E se estes ataques persistentes fossem, na economia de Deus, o catalisador necessário para desenvolver uma dependência mais consciente, uma busca mais intencional, uma conexão mais consistente com a presença divina? Pai Celestial, neste momento solene, nos aproximamos do Teu trono de graça com corações abertos e espíritos receptivos. Reconhecemos que há uma batalha intensa pelo momento do despertar, uma guerra estratégica pelos primeiros pensamentos, uma contenda deliberada pela direção inicial de cada novo dia. Hoje, através desta oração, estabelecemos uma nova autoridade sobre este território crítico da nossa jornada espiritual. Em nome de Jesus Cristo, declaramos que o momento do despertar não pertence mais ao reino das trevas. Reivindicamos esta fronteira vulnerável entre o sono e a vigília como território santo, consagrado para alinhamento divino, reservado para impressões celestiais, dedicado à sintonia com os propósitos eternos. Todo ataque que tem sido lançado neste momento específico é agora cancelado pelo poder do sangue de Jesus. Espírito Santo,
Desvendaste a verdade sobre a opressão matinal, revelando sua natureza estratégica, seu propósito manipulativo, sua intenção adversária. Esta revelação não nos leva ao medo, mas ao posicionamento consciente, à resposta intencional, à autoridade ativada. O que antes era uma batalha inconsciente se torna agora um campo de vitória intencional. Senhor Jesus, aplicamos o poder da tua cruz, especificamente sobre os primeiros momentos após o despertar. Declaramos que o mesmo poder que removeu a pedra do sepulcro nas primeiras horas daquela manhã de ressurreição, agora remove todo o peso opressivo, toda a pedra de ansiedade, toda a barreira de confusão que tem sido colocada sobre os nossos primeiros momentos de consciência em cada novo dia. Pai Celestial, cancelamos agora, pela autoridade do nome de Jesus, toda a programação negativa que tem operado no momento do despertar, toda semente de ansiedade, toda raiz de desânimo, toda estrutura de confusão, todo padrão de aceleração mental. Tudo isso é agora desarraigado, desmantelado e dissolvido pelo poder do sangue de Jesus. Declaramos um novo alinhamento neural, emocional e espiritual sobre este momento crítico. Espírito Santo, ativa agora um discernimento sobrenatural que opera especificamente no momento do despertar. Que haja uma clareza instantânea para distinguir entre impressões divinas e insinuações adversárias, entre direções celestiais e distrações terrenas, entre o peso da glória e o peso da opressão. Que os primeiros momentos de cada dia sejam caracterizados por uma percepção aguçada da verdadeira natureza de cada pensamento. Senhor Jesus, como tu te levantavas antes do amanhecer para a comunhão com o Pai, libera sobre nós uma unção especial para este mesmo alinhamento matinal. Que haja uma atração sobrenatural para a tua presença nas primeiras horas, um desejo intensificado pela comunhão divina ao despertar, uma fome espiritual que supere a inércia natural e a resistência adversária que frequentemente caracterizam estes momentos. Pai Celestial, repreendemos agora em nome de Jesus todo espírito de pesadelo, todo ataque durante o sono, toda a influência que se estende do período de descanso para o momento do despertar. Declaramos que o sono é um tempo de restauração divina, de processamento celestial, de downloads proféticos, não uma oportunidade para infiltração adversária. Todo resíduo de batalhas noturnas é agora limpo pelo sangue de Jesus. Espírito Santo, estabelece agora novos padrões neurológicos que se ativam automaticamente no momento do despertar. Onde antes havia trilhas de ansiedade, estabelece rotas de paz. Onde antes havia caminhos de desânimo, institui vias de esperança. Onde antes havia conexões de confusão, estabelece sinapses de clareza. Declaramos uma completa reprogramação cerebral que facilita o alinhamento espiritual nos primeiros momentos de consciência. Senhor Jesus, assim como declaraste, está consumado, como tua última palavra na cruz, ensina-nos a declarar palavras de completude, finalização e vitória como nossas primeiras palavras em cada manhã. Que nossa declaração inicial não seja de dúvida, mas de certeza. Não de questionamento, mas de afirmação. Não de temor, mas de confiança no trabalho, já completado através do teu sacrifício. Pai Celestial, liberamos agora uma unção de autoridade matinal sobre cada pessoa que está recebendo esta oração. Que haja um novo reconhecimento do poder das primeiras palavras, uma consciência amplificada da influência das primeiras imagens, uma percepção aguçada do impacto dos primeiros gestos em cada novo dia. Que esta consciência leve a escolhas intencionais que estabelecem alinhamento divino desde o primeiro momento. Espírito Santo,
Ativa agora uma sensibilidade específica para a tua presença no momento do despertar. Antes de qualquer outra percepção, antes da consciência do corpo físico, antes do reconhecimento do ambiente, antes da formação de pensamentos estruturados, que haja uma apreensão imediata da tua presença envolvente, consoladora e direcionadora. Que o primeiro sentir de cada dia seja o sentir-te. Senhor Jesus, assim como os discípulos te reconheceram na praia após uma noite de pesca infrutífera, dá-nos a capacidade de te reconhecer instantaneamente nas primeiras luzes de cada manhã. Que não haja confusão, hesitação ou demora em identificar tua presença, tua voz, tua direção nos primeiros momentos de consciência. Declaramos um reconhecimento imediato do Cristo ressurreto em cada amanhecer. Pai Celestial, liberamos agora uma unção especial de gratidão que se ativa automaticamente no momento do despertar. Antes que qualquer preocupação possa se formar, antes que qualquer ansiedade possa se cristalizar, antes que qualquer peso possa se estabelecer, que um espírito de gratidão profunda e espontânea inunde a consciência, estabelecendo o tom emocional e espiritual para todo o dia que se segue. Espírito Santo, estabelece agora um escudo protetor específico sobre o momento do despertar. Declaramos que este momento vulnerável de transição entre estados de consciência é agora selado pelo sangue de Jesus, protegido pela presença angélica, defendido pela própria mão de Deus. Nenhuma flecha adversária penetrará esta cobertura, nenhuma insinuação maligna ultrapassará esta barreira. Senhor Jesus, assim como orientaste Pedro a lançar a rede no lado direito do barco, para uma pesca milagrosa, reorienta agora nossa atenção matinal. Que nosso foco não seja nas circunstâncias aparentes, nas limitações visíveis, nos obstáculos evidentes, mas na direção específica que tu estás indicando para este dia. Os primeiros momentos de cada manhã serão caracterizados por uma recepção clara da tua orientação estratégica. Pai Celestial, declaramos agora um decreto sobre o território do despertar. Este é um momento consagrado, uma fronteira santa, um espaço reservado exclusivamente para impressões divinas. Todo pensamento que não se origina no trono, toda emoção que não reflete o coração de Deus, toda impressão que não se alinha com o propósito eterno, tudo isso é agora proibido de operar neste território específico da nossa experiência. Espírito Santo, estabelece agora um novo padrão de respiração consciente que se ativa automaticamente no momento do despertar. Que cada inspiração seja uma recepção deliberada da tua presença. Que cada expiração seja uma liberação intencional de toda a ansiedade. Este ritmo sagrado de receber e liberar estabelecerá uma harmonia física, emocional e espiritual que resistirá a toda tentativa de fragmentação adversária. Senhor Jesus, assim como tu te posicionaste diariamente segundo a vontade do Pai, declarando: não faço nada por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, estabelece em nós este mesmo alinhamento automático no momento do despertar. Antes de qualquer planejamento humano, qualquer agenda pessoal, qualquer iniciativa independente, que haja uma sintonia imediata com os propósitos divinos específicos para este dia. Pai Celestial, liberamos agora uma unção de autoridade territorial que se ativa especificamente no momento do despertar. Declaramos que os primeiros pensamentos, as primeiras palavras, as primeiras intenções de cada dia não são apenas reflexões passivas, mas decretos ativos que estabelecem parâmetros espirituais.
definem atmosferas proféticas e determinam alinhamentos apostólicos para as horas que seguem. Espírito Santo, ativa agora um metabolismo espiritual acelerado que processa instantaneamente qualquer toxina adversária que tente invadir o momento do despertar. Qualquer pensamento negativo, qualquer emoção contraproducente, qualquer impressão desalinhada que consiga penetrar, que seja imediatamente identificada, neutralizada e eliminada antes que possa estabelecer qualquer influência sobre o curso do dia. Senhor Jesus, assim como tu ressuscitaste nas primeiras horas da manhã, estabelecendo um novo paradigma de vitória sobre toda a força adversária, declaramos que cada despertar será agora uma micro-ressurreição, um momento de emergir do estado de morte simbólica do sono para uma vida ressurreta, caracterizada por poder sobrenatural, perspectiva celestial e propósito eterno. Pai Celestial, como conclusão desta oração libertadora, declaramos um decreto final sobre o território do despertar. De hoje em diante, este momento não será mais um campo de batalha inconsciente, mas um portal de vitória intencional. Não mais uma vulnerabilidade explorada, mas uma oportunidade maximizada. Não mais um ponto de infiltração adversária, mas um nexo de alinhamento divino. A verdade sobre a opressão matinal foi revelada. A estratégia por trás dos ataques foi exposta. A autoridade sobre este território foi estabelecida. Declaramos em nome de Jesus Cristo que uma nova experiência de despertar está agora instaurada, caracterizada por clareza mental, paz emocional, alinhamento espiritual e autoridade sobrenatural desde o primeiro momento de consciência, em cada novo dia que o Senhor nos concede. Por tudo isso, te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus Cristo. Amém.